Olá, galera, tudo bem? Eu sou a professora Vanessa e eu vou dar continuidade, né? Vocês tinham dado uma pausinha aí nas aulas de português e agora retomamos nossa programação normal e eu vou dar então a continuidade nos assuntos sobre a parte de língua portuguesa aqui na nossa parte da ETEC, tá bom? Na aula passada, não sei se vocês lembram do vídeo, há muito tempo atrás, a gente tratou um pouco sobre a língua, né? Como que ele é um mecanismo de comunicação importante e que a língua é a forma da gente se comunicar, de se expressar, e ela não é parada, travada, né? Ela varia muito e a gente tem que respeitar todas essas formas da língua, né? Desde a gíria, da linguagem poética até os textos formais, né? E como a gente diria é, que seriam da gramática culta e etc. Tá? Mas aí fica a questão, né? O que é esse texto, né? Então, hoje a gente vai discutir um pouco um dos assuntos principais das aulas, dos temas que caem na ETEC, né? Eu não sei se vocês já chegaram a ver uma checklist de assuntos mais importantes que caem nas várias disciplinas. E em português, um dos mais importantes, que é usado para todas as questões, obviamente, é a interpretação de texto. Mas o que é interpretação de texto, né? A gente fala sempre disso, acredito que vocês já tenham escutado diversas vezes o que é interpretação de texto, e a gente nunca parou para conversar sobre isso. Sempre a gente tem que entender as coisas. Então vamos lá entender o que é uma interpretação de texto. Então, interpretação, quando a gente vai interpretar alguma coisa, até a gente costuma falar, tá numa conversa, e aí você fala alguma coisa e a pessoa fala, não, mas você me interpretou errado. Você não entendeu o que eu falei. Né? Então, interpretar é justamente isso, é compreender o que está sendo comunicado, o que está sendo transmitido, compreender, né, o que é mais ou menos esse texto que está sendo dito, que está sendo falado, né? Então, a interpretação, independente do que você tá, da situação que você está, entender o que está sendo falado exige uma leitura, né? Obviamente, ela exige uma leitura do que está acontecendo ou do que você está lendo, do que você está vendo, enfim. A compreensão, né, e escrita, ou na verdade do que está sendo dito, né? E o conhecimento prévio. E é mais ou menos o que está aí, ó, nessa luzinha de vocês. Então, para você interpretar, você precisa ter essa leitura, essa compreensão do que está sendo escrito, ou na verdade dito também, e um conhecimento prévio. O que seria esse conhecimento prévio? O conhecimento prévio ele está ligado à questão de você saber dominar o que está naquele contexto que está sendo dito. Então não adianta alguém, por exemplo, vir falar para você de música clássica, usar todos os termos de música clássica, se você não sabe, nunca ouviu falar dos autores, nunca ouviu uma música clássica. Então você vai ficar o quê? Boiando, vai ficar sem saber nada. Então você tem que ter minimamente um conhecimento sobre aquele assunto para conseguir entender o que está sendo dito. Senão a pessoa vai ficar lá falando e vai falar, aí, daí? Não entendi nada, tá? Então é mais ou menos isso. Para você interpretar o que a pessoa está dizendo, um texto, qualquer coisa tá informando você, você tem que ter um conhecimento prévio daquilo. Por isso que a gente preza sempre por maior informação possível. Então aprendam o que vocês puderem, o máximo possível. Não fiquem restritos só a um campo do que vocês mais gostam. Tentem saber um pouquinho sobre tudo, para justamente a hora que vocês se depararem com alguma situação, vocês consigam interpretá-la com propriedade, porque vocês têm conhecimento daquilo e vocês conseguiram compreender o que está sendo dito, o que está sendo escrito e leram muito bem. Então, isso faz parte de uma boa interpretação. E aí a gente pode falar assim, tem uma interpretação de texto. Então, interpretar é fazer todas essas análises a partir de um texto, né? Então, obviamente, jura, é grande coisa, né? Então, interpretação de texto é você usar todos esses mecanismos de leitura, de compreensão e de conhecimento prévio em um texto. E aí, afinal, o que é um texto, na verdade? A gente precisa se perguntar também isso. A gente tem que se perguntar sobre tudo. A gente está se perguntando o que é interpretação e agora o que é um texto. Então, a gente nunca para pensar, né? E geralmente a primeira ideia que a gente tem de texto é um texto escrito, mas não necessariamente o texto é escrito, tá, gente? Então, mais uma vez, o que é um texto? Ela é uma unidade de significado.
tá? Então, tudo o que apresenta significado. E que tem a função exclusiva, né? Tem muita coisa que tem significado, mas não tem essa função que tem o texto, que é, por exemplo, de comunicar alguma coisa. Então, o texto, primordialmente, ele tem a função de informar, comunicar você de alguma coisa, passar alguma coisa para você. Ele tem que produzir sentido, ou seja, ele tem que estar numa forma organizada. Então, por exemplo, a gente vai ver daqui para frente o que são os textos, mas uma conversa é uma forma de texto, um diálogo, né? É uma forma de texto, e aí você tem que entender o que a outra pessoa está falando, né? Tem que ter um sentido, tem que ter uma ordem. Então, por exemplo, esta apresentação, né, essa videoaula, ela é uma forma de texto. E ela tem que ter um sentido. Então, eu comecei falando para vocês qual era o tema da aula e o que vai ser desenvolvido, e vou falando ao longo do tempo, tentando ligar uma ideia a outra. Então, interpretação de texto. Primeiro, o que é interpretação, depois que é texto. Ou seja, estou tentando produzir um sentido, né, eu acho, para vocês do que significa esse tema, do que é interpretar um texto. E ela tem que ter um determinado espaço, né? Na linguística, ou seja, na língua, no estudo da língua portuguesa, a gente chama de começo e fim. Mas a professora lá no prezinho vai falar: olha, quando você fizer um texto, ele tem que ter começo, meio e fim. No fundo, era disso que ela estava falando, né? Que esse texto ele tem que ter um tempo determinado, um espaço determinado, ele tem que ter uma ordem determinada, né? Ele tem que começar e terminar. Então, essa apresentação, essa videoaula começou e ela vai ter um final, né, uma conclusão, vamos dizer assim, como a gente geralmente chama. Então, isso é um texto, tá? Então, ele tem essas 3 características principais. Então, ela tem o significado de comunicar, produzir sentido e tem um determinado tempo, né, para isso. E aí a gente vai cair nessa questão que eu falei. O texto geralmente não precisa ser escrito. O texto ele vai se expressar de várias formas. Por quê? Porque já que ela é toda unidade que produz sentido, que comunica alguma coisa, né? Então ele pode ser inúmeras coisas, que não necessariamente escritas. Então a gente pode ter aí alguns exemplos, né? Então o texto não é só palavras, frases, ele pode ser um texto então verbal, se ele contém palavras, frases, etc. Ele é um texto verbal. E se ele não tem nada disso, ele é um texto não verbal. Então, o texto pode ser apresentado por meio de palavras, gestos, imagens, né? Então, sei lá, um olhar. A gente costuma falar, por exemplo, cara de deboche. Né? Então a pessoa não precisa falar nada, ela só faz a cara que você já sacou o que é. Então é um gesto. E você já entendeu, ou seja, ela com esta cara de deboche, ela comunicou alguma coisa para você, produziu um sentido para o que estava acontecendo, você conseguiu entender a situação toda e falar: entendi, agora eu sei o que você está querendo dizer. Então, isso é uma forma de texto, então ele não precisa ser necessariamente verbal, tá? Outra coisa importante que vocês têm que saber, então, isso aqui é uma imagem, né, então, do Munch, que chama O Grito, o autor alemão Munch, e ele, justamente, você olha assim, isso é um texto, a gente pode ficar horas fazendo análise, tem gente que se dedica muito tempo para analisar essas obras de arte, então devem ter leituras inúmeras sobre isso, mas a primeira reação que a gente tem é de desespero, né? A gente percebe, a gente não precisa ler necessariamente o título da imagem para saber que é um cara gritando, um cara espantado. Então, essa imagem, ela não tem palavra nenhuma, mas ela transmite um monte de sentido para nós, um monte de significado, tá? Então, é só um exemplo disso que eu estava falando para vocês, do texto verbal ou não verbal. E aí, continuando, para a gente também interpretar um texto, para a gente entender esse texto, ou seja, para a gente compreender esse texto, são necessários algumas coisinhas. Quando a gente faz essa leitura, a gente precisa sempre estar atento a algumas coisas dentro de um texto, tá? Independente se ele é verbal ou não. Então, o principal destaque aí é o contexto. Eu já vou falar para vocês. O contexto justamente é o que está em torno, né? O que está com o texto, a própria palavra já diz, né? O que esse texto carrega com ele, né? Então, todo o ambiente, quem escreveu, né? O autor, tudo influencia este texto. Então, você saber quando ele foi produzido, como, quem escreveu, são todas formas de contexto
para a gente entender esse texto. Então, quando a gente sabe esse contexto, já facilita muito, né? Depois é o estilo, né? O estilo geralmente a escrita, né? Como que ela é apresentada para nós, a estrutura, então a forma que está esse texto. Então, por exemplo, a gente sabe diferenciar um texto narrativo, um texto dissertativo, por exemplo, de uma poesia, né? Por quê? Porque ela tem uma estrutura própria. Assim como o texto dissertativo, ou que a gente chama de prosa, né? Que é um texto mais corrido, direto. Então, assim, a gente olha, os dois já sabem, a estrutura já diz que tipo de texto é, a gente já consegue entender diferente. Lá, putz, então é um poema, então já sei como é que eu tenho que ler. A finalidade, isso é muito importante. A finalidade está atrelada, ou seja, está junto com a intenção do autor. Então, o que a pessoa quis dizer? O que ela quis apresentar para a gente? Essa é a finalidade de um texto. A gente entender isso também é muito importante para entender várias coisas quando se lê um texto, tá? E a temática, ou seja, do que ele está tratando também é aquela perguntinha óbvia da professora, né? Quando a gente lê um texto, do que fala o texto? Então, é o tema do texto também importante para a gente entender. Então, ela não perguntava isso à toa, justamente era para ajudar a gente nessa compreensão. Então, quando a gente entende tudo, ou seja, quando foi produzido o texto, por quem foi produzido, o tema que ele tem, a intenção desse texto, né? Como que ele está estruturado, os tipos de escrita, etc. Isso ajuda muito a gente a compreender, a interpretar o que está sendo dito neste texto, tá? Então isso é muito importante. E aí eu trago mais um exemplo para vocês da importância desse contexto para vocês perceberem. Então olhem essa tirinha e tá escrito aí: Lamento, mas esta é a lei da selva. Então vocês podem ver um gato indo atrás do rato, né? Então, lei da selva. E aí, de repente, o gato cai nesse buraco aí num telhado, né? Então, eles estavam no telhado e ele vai prestes a abocanhar o rato, cai do telhado. E o rato, sabiamente, fala: Lamento, mas esta é a lei da gravidade. Então, o que isso quer dizer, né? O que está por trás disso? Então, a gente precisa ter um conhecimento prévio primeiro, saber o que é lei da natureza e lei da gravidade. Então, a gente já precisa ter isso anterior à leitura. Então, se a gente não sabe o que é isso, a gente fica, nossa, da hora, não entendi, né? Então, a gente só consegue rir, produzir humor, essas tirinhas, quando a gente entende sobre o que está tratando. Então, o tema, né? Esse conhecimento prévio. Então, o que seria essa lei da selva, né, na verdade, né? Lei da natureza, lei da selva. Que a gente teria essa ideia de que, meio darwinista, né? Nessa coisa de que os mais fortes ganham, né? Que o mais forte ele vai sempre ser o predador, aquele que vai comer na cadeia alimentar o mais fraco. Então, o gato chega e fala: ó, desculpa, mas eu sou mais forte aqui, é a cadeia alimentar, né? A lei da selva, que o mais forte, o maior, come o menor, né? E mata o menor, enfim. E aí ele vai usar esse argumento, só que ele cai do telhado, beleza? E aí o gato fala assim: mas a lei da gravidade, né, tá acima disso. Tipo, eu de novo, lamento, mas esta é a lei da gravidade. Então, a lei da gravidade pro rato foi mais útil que a lei da selva. E o que é a lei da gravidade? É que todo corpo, né, aquela lei do Newton, que todo corpo vai cair. Então a maçã caiu na cabeça dele e ele testou que existe uma força, né, do centro da Terra que atrai as coisas, por isso que as coisas caem, né? Então ele fala assim, então essa lei de atração, né, essa força que puxa a gente para a Terra, né, de queda, faz com que o gato tenha caído do telhado. Então, precisa ter todo esse conhecimento prévio do que é a lei da gravidade, essa questão da lei da selva, para a gente entender, então, o humor que está exposto aí nesta tirinha. Tá? Então, isso é o contexto, isso é interpretar, né? Isso é saber a temática, o que está sendo dito aí, né? Então, tudo isso a gente precisou discutir várias coisas assim, minimamente, para entender o que tá a intencionalidade do autor, né, em criar essa tirinha, né, em fazer a gente rir justamente a partir do quê? Então, a compreensão desse texto dessa forma é muito importante, tá? Então é isso. E aí, continuando, quando eu falo então
em três questões, né, em tópicos básicos para a gente ter essa compreensão do texto que eu disse para vocês. Então, a temática, a estrutura e o estilo, elas estão diretamente ligadas com uma coisa também que é fundamental a gente entender, né, e que vocês também viram de monte, tenho certeza, durante a trajetória escolar de vocês, que é os gêneros textuais ou gêneros discursivos, tá? Que raios é isso? Então a gente vai ver aí que quando eu falei para vocês que a gente precisa entender a temática, a estrutura e o estilo dentro de um texto para a gente conseguir interpretar, é a gente entender esses gêneros textuais e discursivos. Eles já estão pré-determinados, então todo texto ele vai carregar essa temática, essa estrutura e esse estilo característico do seu gênero. Tá? Ou seja, então o texto ele tem sua característica própria e depois o autor, ou seja, quem está falando, quem está se comunicando, vai imprimir a sua marca, né? Que a gente falou, o estilo, a intencionalidade. Então, quando a gente fala de gênero textuais e discursivos, a gente está falando justamente em estruturas que já existiam e que a gente, como produtores de texto, vai tentar encaixar esse nosso texto nessas estruturas, tá? Então, os gêneros textuais, eles também estão atrelados dentro dessa sua estrutura a tipos textuais. Então, quando eu falo gênero textual, gente, é qualquer coisa que a gente produz de texto. Então, um conto, uma crônica, novela, uma pintura, um filme. Então, lembrando que texto é variado, então, os gêneros textuais são essas diversas produções de texto. Uma carta, um memorando, qualquer coisa, né? Um documento, uma certidão, enfim. E aí, esses gêneros textuais diversos, né, que a gente possui, eles são também formados por uma organização. E essa organização também recebe nomes, né, que são esses tipos textuais. Então, o tipo textual de um gênero, por exemplo, um conto, um romance, é um tipo textual narrativo. Por quê? Porque esse gênero, né, que é o conto, o romance, a novela, precisa contar alguma coisa, precisa narrar. Então, a forma com que ele vai ser escrito, a estrutura, a organização dessa informação que vai ser passada por esse texto, ela tem que ser de forma narrativa. A pessoa tem que ir contando aos poucos para gente o que aconteceu, tá? Então, por isso que a gente fala que ele é uma forma de organizar esse texto. Então, se a gente quiser fazer um romance, um conto, uma crônica, vamos dizer assim, que são gêneros textuais, a gente vai ter que respeitar essa forma de fazer, que é de forma narrativa. Obviamente que tanto os gêneros textuais quanto os tipos textuais, eles não são fixos. Não precisa ser um ou outro, né? Então, ela fala, professora, mas isso aqui é narrativo, mas numa novela, por exemplo, num romance, né, num conto, ele não vai descrever o personagem. E aí não é, por exemplo, um texto descritivo que está mostrando aí? Sim. Ou seja, o texto ele cabe tudo, né? Então ele vai dentro de um romance, por exemplo, você pode ter uma crônica, você pode ter um conto, você pode ter parte de um diário, de cartas. Então, o importante é vocês saberem que existe essa nomenclatura, mas ela não é fixa. O que a gente faz então? Fala, putz, mas e aí? O que eu vou fazer agora? Você tem que ver o que predomina, ou seja, o que tem mais dentro daquele texto. Ele tem mais características narrativas, dissertativas, expositivas, argumentativas, ou, entendeu? Então você tem que ver o que mais tem dentro do texto, o que ressalta mais dentro do texto. E é isso que vai te ajudar a entender que tipo de texto ele é e, por exemplo, que gênero ele pode pertencer, tá? Então, mais uma vez, os tipos textuais são tipo narrativo, descritivo, expositivo, argumentativo e injuntivo. Esses são os 5. Não existe outros. Ao contrário do gênero textual, existe inúmeros. A gente pode definir os textos de várias formas, né? Agora, o tipo de texto
eles só são estes 5 mesmo, então fiquem tranquilos, vocês guardarem estes 5, isso já vai te ajudar a pensar nos inúmeros gêneros textuais, por isso que é muito importante aprender estes 5 tipos textuais. E aí, para a gente explicar melhor um pouco o que são cada um deles. Então, o texto, né, o tipo de texto narrativo, ele está ligado aos fatos, às ações, reais ou fictícias. Então, eu posso ter um texto narrativo em uma notícia, que vai falar o que aconteceu de fato, né, realmente. E a gente pode ter também um texto narrativo em obras de ficção, então contos, crônicas, etc. Que tá embaixo o exemplo para vocês, tá? Então, tanto reais quanto fictícios. O que esse texto narrativo vai usar para a gente saber que ele é narrativo? Então, como a gente identifica esse texto narrativo, além de apresentar fatos e ações? Ele vai usar verbos, por exemplo, de ação. Então, na hora da leitura, você reparar que o autor está usando muito o verbo andar, fazer, comer, agir também, um verbo. Então, quando ele usar esses verbos, correu, nadou, verbos de ação, de coisas que estão sendo feitas, é uma característica do texto narrativo. Verbos no passado, então fez, ele fez, o personagem lá fez alguma coisa, né? Ele correu, né? Então, assim, tudo, o verbo no passado também vai indicar que é um texto narrativo. Contou, relembrou, enfim. E também o texto vai ter marcadores temporais, então as expressões como logo, mais tarde, depois, em seguida, certo dia, era uma vez, né? Então tudo isso são marcadores temporais que indicam que esse texto é narrativo, certa vez, em determinado momento, certo dia, então tudo isso indica que é uma história que está sendo narrada, né? E sempre também apresenta um conflito. Então, o texto narrativo vai ter aquela trama, vai ter aquele enredo, vai chegar num ápice, né, num clímax que a gente chama, que é aquela hora do e agora, meu Deus? E depois vai se desenrolar, tá? Então, sempre vai ter. O texto narrativo, a característica dele é ter esse. Nossa, né? Nesse impacto, esse conflito, tá? Então, um exemplo aí que eu trouxe para vocês: diário, romance, conto, crônicas, notícias, lendas, ou seja, muitos gêneros cabem no tipo de texto narrativo. Então, o diário, o romance, são todos gêneros literários que cabem nesse tipo de texto. E o texto descritivo, que ele descreve, ele serve, né? A forma dele, o tipo dele é descrever seres, paisagens e conceitos. Como é que a pessoa vai fazer isso? Então a gente vai saber que é um texto descritivo, que está descrevendo esses seres, paisagens, contexto, etc., quando a gente percebe muitos verbos de estado. Então, ele é, ele está, né? Como formas de descrever esse texto. Presente do indicativo, então sempre essa questão de ele está, ele é, tá? Uma conjugação bem do presente mesmo, que está acontecendo agora. Outra questão que descreve esse imediatismo, né, esse presentismo do texto descritivo é o particípio, né? Então, ele tinha falado, ele tinha corrido, ele tinha estado, né? Para usar essa questão do presente. Ou gerúndio também, estava andando, estava agindo, tá? Também. E adjetivações, ou seja, os adjetivos. O sujeito era magro, então era, né? Na verdade, o sujeito é magro, andava, mancando, não sei, várias coisas para descrever, adjetivos para descrever aquela ação, aquele estado da pessoa. E comparações, então ele era mais rápido, que ele era mais bonito, que então sempre vocês vejam os uso dos adjetivos e comparando. Então, esse texto descritivo, ele vai estar presente, por exemplo, em anúncios, classificados, cardápios, laudo técnico, são os gêneros textuais que cabem o tipo de texto descritivo. A gente também tem o texto expositivo, ou seja, o nome já diz, ele vai expor informações, expor ideias. Usa-se sempre uma linguagem objetiva, verbos no presente e predomínio da terceira pessoa. Então, quando você vai ter um texto expositivo, você sempre vai usar a terceira pessoa. Você nunca vai falar eu,
tá? Você vai falar ele, ou vai usar um que a gente é sujeito oculto, que a gente vai ver mais pra frente. Então, nunca você vai falar eu, é sempre terceira pessoa. Ah, ou estado, ou contexto, ou texto, enfim. O exemplo disso são seminários, né? Então, quando vocês vão apresentar um seminário, você não deve falar, professor, eu acho isso. Não, assim, de acordo com o autor tal, de acordo com o livro que nós lemos, de acordo com o texto que foi apresentado, né? Então, sempre em terceira pessoa e linguagem objetiva. Então, verbete também, que são aquelas coisas do dicionário, né? Enciclopédia, que esse volumão de conhecimento, vocês nem devem usar mais, mas pensem na Wikipédia, por exemplo, que apresenta informações, reportagens, tudo isso são textos expositivos. Texto argumentativo defende um ponto de vista, né? É muito comum, por exemplo, para a galera do Enem, que vai fazer Enem, que vai ter redação, é um gênero muito usado, tá? Por quê? Porque ele vai apresentar argumentos com lógica, então não vai ser qualquer coisa também. Tem que ter causa, efeito, você tem que provar aquilo, né? E ele tem uma estrutura, que é a introdução, desenvolvimento e a conclusão. Então, é obrigatório para um texto argumentativo você ter isso, uma abertura do texto, você desenvolver isso que você quer apresentar, né, que está na sua introdução, e depois concluir qual que é a sua ideia, tá? Provando com fatos, com ocorridos, com dados, enfim, verbo no presente também geralmente na terceira pessoa. Onde a gente usa o texto argumentativo, quais os gêneros que cabem? O debate, o editorial, o artigo de opinião, que eu sei que vocês já fizeram milhões aí, manifesto, entre outras coisas, né? Então, como eu falei para vocês, a redação, né, provavelmente do Enem e outros vestibulares vão pedir essa forma de texto, tá? E por último, mas não menos importante, o injuntivo. Justamente ele estabelece uma ordem, né? Mas uma ordem, né? A gente pode falar uma ordem que é forte, mas é uma ordem, um pedido a fim de que o leitor tome uma atitude, tá? Então é uma coisa que a pessoa geralmente tem que fazer. E usa-se verbos no imperativo: faça, tome, coma. Então, por exemplo, a bula ela vai sempre ordenar para a gente, tome de tantas em tantas horas, não use quando está grávida, etc. Então, exemplos desse tipo de texto: anúncio publicitário, regras do jogo. Então, jogue tantas vezes, passe a carta. Então, ele estabelece uma ordem, é um pedido para esse jogador. Lógico que a gente pode mudar essas regras, mas o material, o texto da regra do jogo é assim. A receita, manual de instruções, regulamento, o livro de autoajuda, né? Não pense mais naquela pessoa, faça exercícios, faça meditação. Então, ela está te aconselhando, fazendo um pedido, orientando você a tomar alguma atitude para melhorar a sua vida, para você se ajudar, né? Então, esses são alguns tipos de textos, gêneros, que nos ajudam a entender minimamente essa interpretação de texto, ou seja, são fundamentais para a gente fazer uma boa interpretação de texto. Então, ler, essa leitura, conhecimento prévio, reconhecer as estruturas, a forma, o tema, a intenção do autor, e saber justamente como que é estruturado esse texto, né? Que gênero que ele é, que ele está passando, é uma narração, é uma descrição, enfim, tudo isso ajuda muito a gente a compreender, a fazer uma boa interpretação de um texto, tá? Então, nossa aula de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado. Qualquer dúvida, deixem nos comentários do Google Classroom ou nos grupos. E, bom, não se esqueçam, estudem. Eu sei que o momento é difícil, mas força, foco e fé e bons estudos. Tentem manter o ânimo aí, tá bom? É isso, beijos, até a próxima. Tchau, tchau.